Bom dia. Shabbat Shalom. Que o Senhor abençoe então com a sua paz, com a sua alegria, com a prosperidade que nós temos nele, vem dele, sendo ele o nosso maior tesouro, o nosso maior motivo de satisfação nesta vida e para a vida eterna. O céu, sem o Senhor Deus, não seria céu, não é? O céu é céu porque Deus lá está e nós vamos poder participar da sua presença para todo sempre. E isso é que é um dos motivos da nossa maior alegria e esperança. Então, amados, nós hoje vamos continuar a nossa série de pregações, baseada então com o título destes os 4 fundamentos do culto comunitário, não é? Os 4 fundamentos, pilares fundamentais, não é? Do nosso culto comunitário. Na semana passada foi a pregação de introdução, na qual nós falámos então que esses fundamentos são oração, a palavra, cânticos e ofertas. Nós, para dizermos que, de facto, segundo a palavra do Senhor, estamos a cultuar ao Senhor, ou estamos-nos a reunir como igreja, no momento, no dia e local em que nós separamos para, como igreja, nos reunirmos para fazer um alto culto ao Senhor Deus, para além das nossas, do nosso culto diário, para além de nós com tudo o que somos e que temos, nós estarmos a cultuar ao Senhor, para além de nós diariamente precisarmos de buscar nós a ler a palavra e em família lermos juntos a palavra, orarmos juntos, nós temos de distinguir, temos de diferenciar este momento de culto solene, não é, que nós tiramos para, como eu disse, todas essas coisas, todas essas reuniões. Quando a igreja se reúne para este momento, há sim marcas, digamos assim, que são essenciais. Há sim pilares essenciais e fundamentais que nós precisamos de cumprir, segundo a palavra de Deus, para de facto estarmos a cultuar ao Senhor como assim Ele nos pede, ok? Então nenhum destes pilares são algo que vem de tradição ou que vem de costumes, vem sim da palavra de Deus. A palavra de Deus é que definiu que estes são, que quando a igreja se reúne, é isto que ela tem que essencialmente fazer. Nós podemos introduzir os anúncios, podemos introduzir exatamente um momento, eventualmente até de muitas outras coisas, mas por exemplo até contemplarmos até um tempo de cantina, podemos até contemplar no dia em que nós separamos para ter o tempo da ceia do Senhor, não é, o tempo de comunhão, isso também faz parte. Mas nós, por exemplo, podemos dizer que cultuamos ao Senhor Deus como igreja, mesmo não tendo o momento de ceia. Agora, nós não podemos dizer que como igreja, como eu disse, no dia, hora e local que nós definimos para nos reunirmos, para solenemente, não é, de forma comunitária, em igreja, nós adorarmos o Senhor Deus, nós não podemos nem retirar momentos de oração, nós não podemos retirar momentos em que nos vamos debruçar na leitura e meditação e exposição da palavra do Senhor. Nós não podemos retirar o momento dos cânticos, até poderíamos retirar instrumentos e cantores, mas os cânticos não poderíamos retirar, ok? E, por sua vez, também não podemos retirar este momento de ofertas, na qual o Senhor nos chama também a o cultuar, e é parte integral do culto, que nós, segundo as nossas posses, não é? Segundo a nossa capacidade, proporcionalmente, nós, com alegria, de forma proporcional, de forma sacrificial e regular, nós ofertemos diante do Senhor Deus. De facto, o Senhor nos chama, acima de tudo, a nunca virmos à sua presença de mãos vazias. Acima de tudo, claro que o foco é na nossa adoração, não é? É no nosso louvor e é no nosso coração. Porque exatamente, até no ato de ofertar, tem de ser com alegria. Deve ser com alegria. Se não for com alegria, não estamos a fazer da forma correta, pelos motivos corretos. Hoje, então, nós iremos a falar e aprofundar e abordar o primeiro pilar,
ok? O primeiro pilar que nós iremos tratar, como até pela ordem que eles foram organizados, é a oração, ok? Então hoje, a pregação de hoje, o foco será sobre oração, ok? Hoje vamos apenas nos focar sobre isso, o que é oração e como é que nós devemos orar ao Senhor Deus, porque é muito interessante, não é? Nós muitas vezes somos atirados para dentro da vivência cristã, somos atirados, digamos assim, para dentro do corpo de Cristo. Quando eu digo atirados, é uma força de expressão. Ou seja, Deus resgata-nos do mundo, Deus resgata-nos do mal, Deus resgata-nos do reino das trevas, introduz-nos no seu reino, e nós muitas vezes até não temos oportunidade, nós muitas vezes não temos disponibilidade, muitas vezes não há... Não vem a calhar, passo a expressão, de nós passarmos por um tempo de discipulado, um tempo de estudo bíblico. Muitas vezes os afazeres multiplicam-se, os nossos compromissos multiplicam-se, e então nós ficamos um pouco limitados na nossa aprendizagem da palavra e até percebermos o que é que fazemos, porque é que fazemos e deixamos de fazer. Não é? Nós passamos a congregar numa igreja, olhamos à nossa volta, vamos um domingo, vamos outro domingo, vemos mais ou menos como é que as coisas são e vamos imitando. Muitas vezes é assim que acontece. E nós muitas vezes não paramos nunca para olhar para a palavra e para ver o que é que na palavra nos norteia. Ou o que é que a palavra nos diz que é para fazer de facto. O que é que a palavra nos indica. O que é que a palavra nos ensina. Como nós começámos a falar na semana passada, e já de seguida vamos ao Senhor em oração também, tudo o que nós fazemos tem de ser com base nas Sagradas Escrituras. É a palavra do Senhor Deus que é o nosso único manual e regra de fé e prática. Logo, aquilo em que nós devemos crer e a forma como devemos adorar ao Senhor Deus está-nos descrito na palavra. E é a palavra que nos vai dizer o que é que nós devemos fazer. Não o que até, digamos assim, obrigatoriamente o pastor da minha igreja vai dizer, ou o que é que habitualmente a minha denominação vai fazer, ou o que é uma tradição, é o nosso hábito. Porque muitas vezes nós até podemos fazer muitas coisas por hábito, sem saber porque é que de facto, com que base bíblica é que nós fazemos ou deixamos de fazer aquilo. Ok, amados? Então, neste momento, não por tradição, mas por necessidade e mandato da palavra do Senhor, vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo a sua bênção, a sua graça sobre nós por este momento, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor nos dê a inspiração, ou antes a revelação, a iluminação, quero eu dizer, do Santo Espírito, para que nós compreendamos a palavra. Para que Ele, por sua vez, também coloque nas minhas bocas, sim, a palavra e apenas a palavra do Senhor. E que, de facto, o culto que estamos aqui a prestar seja com o foco, com a intenção e da forma que agrada ao Senhor Deus. Então vamos ao Senhor em oração. E nisto até pedi a todos aqueles que puderem a se colocarem de pé como um símbolo, sinal de reverência à palavra, à oração diante da face do Senhor. E agora iremos fazer. Então, vamos ao Senhor em oração. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia, graça, nós te agradecemos o tamanho privilégio de podermos hoje congregar, Senhor, de podermos estar juntos, para lá dos cânticos que já hoje entoamos, inclusive dizendo, não é, que precisamos uns dos outros, que precisamos de caminhar este caminho, muitas vezes em meio ao deserto que o Senhor prepara e abre para nós. Precisamos não fazê-lo sozinhos, mas fazê-los uns com os outros, Senhor. E acima de tudo contar com o teu auxílio e também com a comunhão com a tua igreja. Obrigado por podermos ter igreja, Senhor. Obrigado por podermos ser igreja. Obrigado porque tu nos resgataste das trevas e nos inseriste na tua família, que é a igreja. Obrigado, pois tu não falas só connosco, mas falas também com os nossos amados irmãos. E também usas muitas vezes os nossos amados irmãos para falarem a nós as palavras da tua parte, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque temos inclusive a liberdade, o privilégio, a regalia de ter este espaço separado, espaço com conforto, espaço com tantas regalias e privilégios para que nós possamos
te cultuar como igreja. E aqui estamos reunidos, Senhor, no dia do Senhor, no dia em que simbolicamente e efetivamente o teu Filho ressuscitou e venceu a morte. No domingo, Senhor, primeiro dia da semana, estamos aqui a separar este tempo para nos unirmos em corpo teu, Senhor Deus, para te louvar, para te engrandecer, para exaltar o teu santo nome, para orar à tua face, Senhor, para cantarmos, Senhor Deus, e entoarmos a tua palavra também em cânticos, para que nós possamos alegremente poder contribuir também com os nossos recursos para o avanço e manutenção da tua obra. E agora, em particular e como um momento central deste culto, a exposição e meditação na tua palavra. Vem então falar a cada um de nós, Senhor. Vem falar conosco. Vem trabalhar no nosso interior, para que nós possamos sempre estar a conformar a Jesus e a Jesus somente, e não a este mundo, Senhor. Ajuda-nos a, como igreja, nós fazermos só aquilo que está na tua palavra e é conforme a tua palavra. Ajuda-nos a que o culto que te estamos a prestar seja sempre agradável a ti e com o foco de que tu o recebas, Senhor Deus. Pois o nosso desejo de facto é esse. O culto é para ti e queremos sim trazer agrado ao teu coração, Senhor. Então, ajuda-nos por sua vez a que os nossos gostos se compactuem e coadunem com os teus gostos, Senhor Deus. E que aquilo que seja então o que aqui façamos suba diante da tua face como um cheiro suave. Vem então falar conosco através da tua palavra, quer ela lida, quer ela exposta. Coloca, Senhor Deus, a tua palavra na minha boca e usa-me como um instrumento livre diante de ti, Senhor. Abençoa as vidas de todos e de cada um, os presentes e aqueles que ouvem neste momento a minha voz. Isto oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, dizendo amém. Então podem se sentar, amados. Queridos, então vamos já diretamente entrar na nossa pregação mais propriamente dita. Então o primeiro pilar do culto comunitário sobre o qual nos iremos debruçar é a oração, é um momento de culto no qual a igreja um momento de culto no qual a igreja não se una em oração, ou seja, se a igreja se reunir todos juntos e não for ao Senhor em oração, isso não podemos dizer que nós estivemos ali a fazer um culto solene ao Senhor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é culto. Daí que não é por mero hábito ou tradição que temos vários apontamentos de oração ao longo de todo o culto. Por exemplo, oração devocional, oração silenciosa durante o prelúdio, oração de contrição e gratidão, por exemplo, durante o pós-lúdio, que é no final do culto. Orarmos pelos enfermos, orarmos pelos aniversariantes, orarmos pelas ofertas, orarmos antes da exposição da palavra do Senhor. Então precisamos de incluir, porque a palavra assim nos manda, momentos, apontamentos de pararmos, serenarmos o nosso coração e falarmos com Deus, falarmos com o nosso Pai Celestial. Então, é, por exemplo, habitual nós começarmos o culto com aquilo que nós comumente até chamamos de oração invocatória. Isto pode até parecer um termo assim esquisito da teologia. Oração invocatória no sentido de que nós vamos invocar, clamar, chamar pela presença de Deus de forma sentida aqui no nosso meio, no culto que vamos prestar. Não é? Se vamos prestar o culto ao Senhor Deus, é nossa ânsia e desejo que Ele se faça presente. E não presente num sentido da sua omnipresença. Nós sabemos que, teologicamente falando, Deus é omnipresente. Então Ele está em todo lugar e não há lugar nenhum em que Ele não esteja. Mas há totalmente uma grande diferença entre Deus estar num sítio no sentido da sua omnipresença ou Deus se fazer sentido num lugar, não é? É totalmente diferente nós, não é, estarmos, por exemplo, em oração diante do Senhor, eventualmente no momento de fraqueza e clamarmos, Senhor, olha, nem sei se estás aí.
mas eu estou aqui de joelhos, clamando diante da tua face. E outra coisa totalmente diferente é se mesmo um meio desses, em que nós estamos ali, nós sentimos aquele abraço de forma diferente da parte do Senhor Deus e que parece que ouvimos um sussurrar no nosso ouvido. Eu estou contigo. E naturalmente que isso nos comove, que isso nos constrange, que isso nos leva às lágrimas. E é necessário, de facto, que um relacionamento saudável com o Senhor Deus mexa também com as nossas emoções. É inviável nós termos um relacionamento com Deus, de facto, íntimo e profundo, e nós não nos emocionarmos. Quanto mais não seja a refletirmos exatamente a nossa pequenez, o quão exatamente nós somos indignos e falhos diante da sua presença, mas o seu amor que não falha. E amados, nós devemos nos lembrar que o amor de Deus é livre. Ele ama porque quer nos amar. Ele não tinha qualquer obrigação para nos amar. Ele quis nos amar. Ele quis te amar. Ele quis te amar especificamente a ti. A palavra ensina que Ele conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Ele sabe quem tu és. E mesmo com este mundo a girar, quando nós, seus mais pequeninos filhinhos, dobramos o nosso joelho, abrimos a nossa voz e vimos a Ele dizendo, Pai, é literalmente nós estarmos a imaginar o supremo Criador do universo a fletir o seu joelho e a aproximar-se da sua criança pequenina para ouvi-lo a falar. Tal e qual nós fazemos com os pequeninos no nosso meio, quando queremos que eles percebam que nós estamos em contacto e que nós estamos a prestar atenção ao que eles estão a dizer. Deus presta atenção ao que nós estamos a dizer. Ele ouve-nos. Já pensaram o quão maravilhoso e incrível que é nós podermos vir falar com Deus e saber que Ele nos ouve e atende de forma perfeita e infalível, conforme a sua soberana e divina vontade. Então, mas, por exemplo, citando alguns aspectos importantes, naquilo mesmo que é a nossa prática de oração, nós começaremos logo aqui por relembrar que a oração com ações de graças é uma parte especial do nosso culto religioso. E agora temos as passagens. Vamos preparar então para começar a nossa gincana, digamos assim, de percorrer pelas Sagradas Escrituras. Primeira passagem, Filipenses 4:6. O que é que nos diz Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Segunda passagem, 1 Timóteo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo 1 e 2, desculpem, versículo 1 e 2. Diz, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda a piedade e honestidade. E terceira e última passagem para este ponto, Colossenses 4:2. Então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 2, diz, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Então, algo que é intrinsecamente necessário é que nós, quando vamos ao Senhor em oração, por mais necessitados que nós nos sintamos, nós nunca esqueçamos de dar graças.
Nós nunca nos esqueçamos de ser gratos, amados. Nós nunca esqueçamos de buscar fazer o exercício de contar as bênçãos, como diz o hino. Não é? O hino, este hino do cantor cristão, que nos ajuda a refletir sobre esta realidade das Escrituras, diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver o quê? Surpreso! Quanto Deus já fez. Porque nós temos muita tendência àquilo que eu lembro de um pastor chamar de amnésia espiritual. Quando digo amnésia espiritual é no sentido de que nós rapidamente esquecemos as bênçãos do Senhor Deus sobre a nossa vida. Nós rapidamente esquecemos de aplicar passagens das Escrituras ao que está a passar na nossa vida. Nós rapidamente esquecemos exatamente nos nossos momentos de angústia, nós lembrarmos exatamente logo o que lemos em Filipenses. De que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas súplicas, as nossas orações sejam completamente conhecidas por Deus, por oração e ações de graça. A própria passagem está a falar do momento de angústia, do momento de ânsia, não é? E aquilo que nós temos vindo a ver e a refletir, ou melhor, os dados estão aí, que a ansiedade e a depressão são completamente muito prevalentes na nossa sociedade contemporânea. E isso afeta fora, mas também já afeta muito dentro da própria igreja. Mas a palavra do Senhor tem exatamente o antídoto. Tem o antídoto de nós exatamente sabermos, não é? E relembrarmos as bênçãos que o Senhor já fez pelas nossas vidas. E por isso é que nós podemos declarar que o nosso Deus é Deus de milagres, Ele é Deus de promessa, Ele é caminho no deserto, Ele é luz sobre as trevas, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto. Porque Deus não mudou, não deixou de ser quem Ele é. E por isso nós, como cristãos e irmãos, é um exercício que tem que ser diário. Tal como a oração tem que ser diária, e tal como no momento do culto, todas as vezes que nos reunirmos, precisamos de orar diante do Senhor Deus, precisamos de buscar desenvolver as ações de graça. Quantas vezes é que vocês, porventura, não estiveram numa reunião de oração? Eu já tive em várias em que isso sucedeu. Em que, por exemplo, a pessoa que estava a dirigir dizia: amados irmãos, agora vamos tirar um momento para orações de agradecimento. Lembro, por exemplo, naqueles eventos de Dia de Ação de Graças que nós costumamos fazer, não é? Em novembro, começámos a fazer essa sim, tradição aqui na igreja. Nós tirarmos um Dia de Ação de Graças aqui todos os anos, que calha não é em novembro, creio que nos Estados Unidos eles fazem na penúltima quinta-feira do mês, ou terceira quinta-feira do mês. Nós fazemos no sábado, para dar para estarmos juntos mais facilmente e tudo mais. Mas bem, amados, nós chegámos a um momento e dissemos: então, irmãos, agora vamos ter um momento de orações de agradecimento. E rapidamente, passado 2 frases de agradecimento, já começa: mas Senhor, eu preciso disto, preciso daquilo, ajuda o meu tio, ajuda a minha prima, não sei o quê, porque sabes que a gente precisa. E é engraçado que muito rapidamente a gente consegue preencher o nosso tempo de oração com súplicas. Não é errado, mas esquecemos, amados, das ações de graça. As ações de graça transformam o nosso coração. As ações de graça transformam a nossa ótica em relação ao que se passa à nossa volta. E por isso, quando nós nos reunimos aqui para orar, mesmo, não é, porque tudo à nossa volta esteja em tempestade, nós precisamos de lembrar de tantas e tantas coisas que nós temos a agradecer. Quanto mais não seja pelo fôlego de vida, quanto mais não seja pelo maior tesouro que nós temos, a salvação em Cristo Jesus. Pela forma como o Senhor nos tem mantido. Mas para lá disso nós sabemos plenamente como o Senhor nos tem abençoado muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso não nos faltam motivos para agradecer. O que falta é nós trabalharmos exatamente no nosso coração para que desenvolvamos essa gratidão. E amados, outra passagem também, como nós lemos aqui, que é interessante é nós lembrarmos de orar por todos os tipos de pessoas. Não é só orar pelos pobrezinhos, orar também pelos ricos, faz expressão.
Orar, sim, pelo nosso vizinho, pelo senhor que varre o lixo ao pé da nossa casa. E orar, lembremos-nos, pelas nossas autoridades, aqueles que estão em iminência. Mesmo que a gente não concorde nada com eles. Mesmo que a gente não concorde nada com a sua forma de governo. Mas pedimos que o Senhor trabalhe na vida deles. Que os abençoe e que os dirija para benefício do seu corpo. Para benefício nosso. Lembram-se do que diz na passagem, para que tenhamos uma vida tranquila. E possamos, não é, ter uma vida piedosa, uma vida de devoção ao Senhor Deus. E continuamos assim viagem. Deus exige, não é, a oração por parte de todos os homens. Então, quando nós nos reunimos para orar, e não só, ou melhor, desculpem, quando nós nos reunimos para momento de culto solene, mesmo momento de culto comunitário, Deus exige que nós separemos tempo para orar, mas também exige que todos vão à sua presença. E assim lembramos Salmo 65, versículo 2. Vamos. Salmo 65, versículo 2, que nos diz: ó tu que ouves a oração, a ti virão todas as pessoas. E depois, logo a seguir, deve ser logo na página a seguir, Salmo 67, versículo 3. Salmo conhecido. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Então todos temos a responsabilidade de adorar e louvar o Senhor Deus, porque Ele é digno. Não só pela salvação, eu já disse isso várias vezes, mesmo que Deus não tivesse salvado ninguém, tivesse decidido não salvar ninguém, ainda assim Ele continuava pleno e completamente digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória, por quem Ele é. Nós temos que aprender muito mais a amar a Deus, a louvar a Deus, a adorar a Deus por quem Ele é, independentemente, para além do que Ele faz. Porque muitas vezes, não é, se nós nos focarmos só no que Ele faz, podemos começar a ficar com uma visão meio enviesada. Quase que fica indistinto. Estarmos a falar em Deus ou estamos a falar no Pai Natal, porque nós estamos mais interessados é o que nós recebemos. É o venha a nós, como cá em Portugal se costuma dizer. E por isso é que novamente a questão das ações de graça é muito importante. E o facto de nós buscarmos conhecer a Deus como é tão importante. Então o culto a Deus é devido por todas as pessoas, independentemente do seu estado diante de Deus, seja de comunhão ou não, por meio de Jesus. Mesmo que Deus tivesse, como eu disse, optado por não salvar ninguém, ainda assim toda a criação e todo o ser humano incluso é ordenado a adorar a Deus por quem Ele é. E acima de tudo, a sua existência, honra e poder exige de nós louvor e devoção. Em contrapartida, o ser humano é o mais privilegiado no relacionamento Deus-homem. Ele é o digno. Deus é o digno de louvor. Deus é o digno de adoração. Mas nós, em meio à adoração a Deus, nós é que somos os mais privilegiados. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do nosso louvor. Nós é que somos privilegiados de o conhecer. Nós é que somos privilegiados de ter relacionamento com Ele. Nós é que somos privilegiados de conhecer a melhor coisa que há neste universo ou qualquer número de universos que houvesse. Porque conhecemos o único Deus verdadeiro e podemos ter um relacionamento pessoal e íntimo e intenso com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, agora começamos a pensar em algumas coisas em termos de pré-requisitos. Pré-requisitos, o que é que eu quero dizer com isto? Naquilo que nós de facto precisamos de fazer se queremos orar conforme a palavra de Deus. Lembram-se os discípulos que caminhavam com Jesus e caminharam 3 anos com Jesus. Eles próprios chegaram a perguntar: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então vamos, digamos assim, aprender a orar. Imaginem que temos uma chapa limpa e estamos pela primeira vez
segundo a palavra do Senhor, a aprender como é que é a oração, o que é isto da oração. Olhem, agora, dentro da oração, uma das marcas fundamentais, algo fundamental que tem que haver no nosso ato de oração, é que ela deve ser feita no nome de Deus, o Filho. Ou seja, no nome de Jesus. Nós somos ensinados pela palavra a orarmos em nome de Jesus. Primeira passagem que assim nos ensina. Vamos lá para o Novo Testamento. Primeira aos Tessalonicenses 5, 17 e 18. Então, primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 17 e 18, que diz: orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Depois, João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Então, João 14, versículos 13 e 14. O que é que nos diz? E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Então, novamente, somos ensinados a pedir em nome de Jesus. E vamos continuar. Última passagem. 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo 5. 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, nós só podemos, de facto, conhecer a Deus e ter um verdadeiro relacionamento com Ele e ter as nossas orações atendidas, se assim for, em nome de Jesus. Tal como falado na semana passada e lido na palavra, a única forma do ser humano ter comunhão com Deus é por meio de Jesus Cristo, por meio de Deus, o Filho. Qualquer religião, filosofia, teologia que coloque mais qualquer outra coisa ou substitua, não pode ser considerada verdadeiramente cristã. Se nós dizemos que para nos relacionarmos com Deus o fazemos por meio de Jesus e precisamos de mais não sei o quê, isto não é cristianismo. Ou se nós, em vez de Jesus, colocarmos qualquer outra coisa ou qualquer pessoa, também já não é cristianismo. Se nós dizermos, não, para vocês falarem com Deus têm que vir até mim, eu sou o profeta supremo, eu é que sei o que é que Deus quer para as vossas vidas, têm que vir falar comigo e eu é que vou falar com Deus em vosso lugar. Não, isto terminou completamente quando Jesus foi à cruz e o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora nós só vamos ao único sumo sacerdote que não morre, que nós temos, que é Jesus. Antes era o sumo sacerdote que simbolicamente fazia, digamos assim, esta ponte entre o povo e Deus. E agora a palavra nos ensina que Jesus é que é o nosso sumo sacerdote que está na presença de Deus e intercede diretamente por nós. Depois, mas então nós somos ensinados a orar ao Pai, em nome do Filho e pelo auxílio do Espírito Santo. E isso lembra-nos, por exemplo, aquela passagem conhecida, Romanos 8, 26. O que é que nos diz Romanos 8, 26? Esta passagem também muito conhecida. Podem não lembrar a morada, mas quando virem a passagem vão se lembrar completamente. Diz assim: do mesmo modo, o Espírito
nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Aquelas que são gemidos inexprimíveis. Estamos a falar da mesma coisa. Então, o Espírito Santo é como que ele, conhecendo, lá está, o profundo interior, o nosso profundo interior, o nosso âmago, digamos assim, o nosso ser, tudo o que nós precisamos e queremos dizer, e mesmo quando nós nem sabemos como verbalizar aquela oração, ou até só sabemos chorar diante de Deus e dizer, olha, Senhor, Tu sabes. O Espírito Santo na presença de Deus traduz, digamos assim, aquilo que nós precisamos, até com gemidos que nem dá para a gente explicar bem a palavra, nem temos palavras no nosso vocabulário para dizer o que é que Ele perfeitamente está a levar até Deus Pai, o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós ansiamos diante da Sua presença. Então já temos aqui alguns pilares, como eu disse, somos chamados a orar ao Pai, não é? A orar em nome do Filho, não é? E pelo auxílio, não é? Do Espírito Santo. Mas, não é? Nós não ficamos por aqui. Porque, inclusive, não é? Nós lemos anteriormente, quando Jesus disse, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Mas tudo o que a gente pede a Jesus, ou em nome de Jesus, acontece? Não. E graças a Deus que não. Mas porquê? Porque depois a Bíblia não termina por aqui. Outro aspecto importantíssimo, fundamental, que não pode sair da nossa cabeça, é que precisamos de orar segundo a vontade de Deus. Ok? E isso nós encontramos, por exemplo, em Mateus 6, 9 e 10. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Temos aqui a oração modelo, oração exemplo, não é, conhecida pelo Pai Nosso, por causa da forma como começa por Pai Nosso que estás no céu. Então a gente até pode tentar até declamar de uma forma mais ou menos livre. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, o vosso reino. Seja feita a Tua vontade. Aonde? Aqui na terra como ela é no céu. Então, logo aí, quando Jesus está a ensinar a orar, está a dizer, Pai nosso que estás no céu, o Teu nome é santo, é incomparável a qualquer outro nome. Tu és incomparável a qualquer outro ser que existe. E então depois começamos a dizer, não é? Venha o Teu reino, que o Teu reino seja implementado aqui na terra. Não é? E depois seja feito o quê? A Tua vontade aqui na terra. Tal como ela é feita no céu. Então, é como se nós estivéssemos a dizer, da mesma forma como os anjos te obedecem perfeitamente, nós queremos obedecer aqui perfeitamente na terra também. Da forma como tu dás ordens nos céus e tudo te obedece, que nós também te obedeçamos dessa forma. Então, precisamos de ter logo assim esta mentalidade quando vamos orar, que é segundo a vontade de Deus, que é o melhor que nós temos para a nossa vida. Em Romanos 12, não precisando abrir, mas lembrando, não é? Em Romanos 12, 2, nos diz que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então isto é sempre a repetir, a recalcar em cima da mesma coisa, nos alertando que Deus sabe o que faz. E Deus sabe o melhor para nós. Reflitam, Deus sabe o que faz. E Deus sabe o que é melhor para nós. Pensem bem, nós, aqueles que somos privilegiados, ou já fomos privilegiados com isso, de termos filhos, nós sabemos que muitas vezes os nossos filhos querem fazer coisas a cada minuto, cada hora, cada dia, que vão lhes causar dano, vão ser más para elas, ou às vezes até más para nós. Mas acima de tudo, porque nós nos preocupamos com as nossas crianças, é que nós muitas vezes lhes vamos dizer, não,
Tu não vais fazer isto. Ou não vais por aí, meu filho. Não subas essa escada, meu filho. Cuidado, usa o corrimão, meu filho. Cuidado, vai lavar as mãos, meu filho. Cuidado, tudo que nós buscamos é pelo bem deles. E muitas vezes o não, e isso, por exemplo, eu tenho esse caso lá em casa. O não dói mais do que uma palmada. A gente chegar ao pé do Isaac e dizer assim na cara dele assim, não. Ele preferia levar uma palmada. Passava mais rápido, ele fica desolado. Porque ele acha que tem que ser aquilo que é daquele jeito. E da mesma forma, Deus assim convive connosco. Nós muitas vezes falamos, não, mas Deus, mas eu quero. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Amados, novamente, pego no hino, ou no cântico, melhor dizendo. Mesmo quando eu não veja, mesmo quando eu não sinta, mesmo quando eu não entenda. Jó não percebia, como nós chamamos de dizer, patavina do que é que se estava a passar com ele. Por que é que eu estou a passar por isto tudo? E já repararam que é muito interessante. Deus não lhe respondeu no livro inteiro. Deus não respondeu. Deus vem-se revelar ou vem-se demonstrar a ele como supremo, como soberano, como aquele que criou todas as coisas e que a sua inteligência, sabedoria está acima de tudo e todos. E quem era Jó, que aquele substrato de pó de nada, que achava que sabia mais do que ele e ainda assim Deus o amava. E se revelou a ele e foi com ele. E inclusive não é o abençoou, o curou e fez com que o seu último estado fosse melhor do que o estado em que ele começou, digamos assim. E então, amados, nós temos exatamente esta realidade. E outra passagem que nos faz relembrar sobre isso é Mateus 26, 42. Lá no finalzinho, encontramos Jesus no Getsemane, não é? Outra passagem que nos deve fazer relembrar. Mateus 26, 42. Nós lemos Jesus a orar e ele diz, retirando-se mais uma vez, orou, meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Naquele estado ali em que Jesus, sendo plenamente Deus, era igualmente plenamente homem. E sabendo o que ele iria passar naquela cruz, levando toda a nossa culpa, levando toda a nossa imundícia, sendo, como diz Isaías 53, moído pelo próprio Pai. Toda a ira de Deus que estava sobre nós caiu sobre ele naquela cruz. Jesus, sabendo isso, que diz, não é com que o Pai iria desviar o rosto do próprio Filho e assim fazê-lo enfermar, como Isaías 53 nos diz, foi o Pai que teve que executar o juízo sobre Jesus para que agora não mais o juízo de Deus venha sobre nós. Temos que perceber isso. Nós já não tememos o juízo de Deus, porque o juízo de Deus que estava sobre nós, cristãos, nós crentes na obra completa do Senhor Jesus, caiu sobre Jesus. O cálice da ira de Deus que nós merecíamos, Jesus é que teve que beber de golada e na íntegra. E exatamente isso era o que ele temia. As chicotadas horríveis. Mas eram apenas chicotadas, passa a expressão. Agora levar aquele que nunca tinha pecado, se tornar, não é, pecado por nós, se tornar o maior pecador da história da humanidade naquele momento ali na cruz, levando tudo sobre as suas costas, isso sim é totalmente diferente. Mas ainda assim Jesus, naquele momento agonizante, ele diz, mas seja feita a tua vontade. Ele a ensinar-nos plenamente. Isto não quer dizer que Deus estava contra o próprio Deus. Não é que Deus estava a discordar de Deus. Não, mas era Jesus na sua humanidade a saber o que é que ele iria passar de ficar afastado do próprio Pai. Ele que sempre viu o sorriso do seu Pai virado para ele. Naquele momento ele iria ver olhos de ira flamejante sobre si em nosso lugar. Então isso era o que Jesus temia de beber. Mas ele disse, seja feita a tua vontade. E recentemente tem crescido essa teologia absurda e nada coerente com as Escrituras que nós é que temos de determinar e que temos que ordenar a Deus especificamente o que é que ele tem que fazer. Amados, isto é uma
lá desde o Éden. Nós queremos dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer. E nós é que temos que determinar como as coisas realmente são. Isto é exatamente o que levou a humanidade a cair. Deus é que sabe o que é melhor para nós, amados. Quem somos nós para determinar o que quer que seja? Quem somos nós para dizer a Deus, olha, mas eu quero assim, deste jeito, a esta hora, neste lugar, ai, ai, ai. Eu já ouvi pastores a dizer, você tem que chegar e tem que encostar Deus na parede. Aquilo dá arrepios. Já ouvi pessoas, eu já ouvi, não foi meramente pessoas que me contaram. Não, porque tem que pegar na Bíblia, chegar ali e forçar Deus a cumprir as suas promessas. Mas o que é isto? Mas estamos a brincar? Estamos a falar com o colega do lado? Ou estamos a falar com o Supremo Criador do Universo que merece toda a nossa reverência e respeito? A gente já tem avançado tanto na medida de que Deus é amor, e é. Que Deus é gracioso, e é. Que Deus nos chama à sua presença como estamos, sem dúvida, mas não para ficarmos como estamos. E depois achamos que nesse relacionamento íntimo de amor nós podemos tratar Deus de qualquer forma. Nunca. Nunca. Desde quando é que nós vamos ver nos relatos que temos das Sagradas Escrituras, de orações, alguém falar a Deus de qualquer forma, falar a Deus com algum desrespeito ou sem qualquer tipo de reverência ou temor? Então nós não precisamos de ficar só com uma ou só com outra. Nós podemos ter um relacionamento íntimo, como um pai amoroso que Deus é, e ainda assim guardar-lhe toda e plena reverência e respeito. E acima de tudo saber que nós não somos nada nem ninguém para determinar porcaria nenhuma a Deus. Deus é que é Deus. Deus é que é soberano. Se até novamente nós lembramos, pensem, o diabo, um anjo, não é, que é superior a nós, foi até Deus. Olha, eu vou tocar ali no Jó. Posso? E Deus diz, podes, até aqui. Daqui não passas. Nós viramos para Deus, não, eu vou fazer, eu determino aqui que tu vais fazer assim, vais fazer assim. Acabou. Eu é que mando aqui. Eu é que sou aqui o dono do pedaço. E ai, se tu não fazes isso, eu paro de te adorar. Já pensaram o absurdo? O absurdo. Vocês já pensaram, imaginem bem o que é uma formiguinha vir assim na nossa direção a gritar connosco. Se tu não saís da frente, eu vou trepar por ti acima e vou-te fazer comichões. Nós nem capacidade de fazer comichões a Deus temos, amados. O batimento do nosso coração é Deus que dá. O fogo que nós respiramos pertence a Deus. Se Deus nem precisa de estalar o dedo, não é? O pessoal que gosta de filmes de super-heróis, não é? O outro estalou o dedo, não é? E desapareceu um tanto de gente. Deus nem precisa. Deus, antes de estalar o dedo, puf! Já tinha tudo desaparecido. Quem somos nós, amados? Quem somos nós? Nós só subsistimos pela graça de Deus. É Deus que coloca, como eu disse, o fogo da vida no coração de todos nós. Quando nós estamos a dormir, é Deus que nos guarda no nosso sono. Quando nós viajamos para lá e para cá, é Deus que nos guarda e acampa os seus anjos ao nosso redor. Quando não é os nossos filhos saem de casa ou estão longe do nosso alcance, é Deus que está. Mesmo quando eles estão dentro de casa, amados, é Deus que vela por eles. Amados, eu ainda não tinha contado, mas foi na semana passada. Na semana passada, conciliou ali uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita, vocês já vão perceber o porquê. Este termo assim, tempestade perfeita. No caso, a minha esposa estava a aspirar a casa e eu estava a trabalhar. Só que o meu escritório fica no sótão da casa. E é só acessível por uma escada com alçapão. Uma escada de madeira com alçapão, que fica mais ou menos ainda superior a esta altura, cerca de 2 metros e qualquer coisa de altura. E como eu disse, a Sara estava ocupada a aspirar a casa e eu estava ocupado a trabalhar. E o nosso abençoado filho andava a deambular pela casa. Ele chegou à base da escada e chamou por mim. Papá, não sei o quê, papá, aquele discurso eloquentíssimo, tese de mestrado, eu ouvi perceber tudo o que ele estava a dizer. Ele disse, papá, não sei o que mais. Eu, sim, filho, papá está aqui a trabalhar, está aqui em cima, papá, está bem. E eu continuo a trabalhar, fones nos ouvidos. Pela graça de Deus, nem estava a ouvir nada naquele momento.
Passado isto, há um minuto e qualquer coisa, eu olho para o topo das escadas e está quem? O abençoado do meu filho. Papá, estás aí, papá? Então ele está a 2 metros e qualquer coisa de altura, não há corrimões à volta dele, não há nenhuma rede de segurança atrás dele, e eu pensei, se ele se assusta, ele cai. Se ele se empolga, ele cai. Então a única coisa que eu pude fazer é como, parecido com creio que era Esdras, que foi à presença do rei, e que o rei fez uma pergunta e ele mandou, ou, não sei se foi Esdras ou foi Neemias, agora estou na dúvida, que ele diz que o rei lhe perguntou uma coisa e ele disse assim, orei ao Senhor e eu disse ao rei. Como assim ele orou? Ele acabou de receber a pergunta, como é que ele orou? É aquelas SMS rápidas que a gente manda assim para Deus. Deus, intercede que a prova é séria. A gente pensa, a gente logo no nosso pensamento, Senhor, aquilo que eu fiz foi, levantei-me literalmente assim da cadeira do escritório e eu orava e eu assim, calma. E quando eu chego, ele levanta um dos braços e eu agarrei o braço, agarrei-lhe na roupa e trouxe-o para o andar de cima e chamei depois pela mãe. E contei o que é que tinha acontecido. E ela disse, graças a Deus que não fui eu que vi. Se eu visse, eu dava um grito e ele tinha provavelmente de cair. Mas aquilo exatamente que havia na convicção do meu coração era que, Senhor, não vai ser assim que isto vai acontecer. Eu acho que não vou perder um filho assim. E mesmo que ele caia, eu creio que tu vais ser com ele. Mas eu creio que ele nem vai cair. Graças a Deus não caiu. Graças a Deus não caiu. Foi Deus que o guardou em toda aquela situação. Foi Deus que o estava a guardar enquanto ele estava ali sozinho a trepar escada acima. Foi Deus que deu a graça de ele não fazer que seria completamente normal. Ele esticar os 2 braços porque o pai chegou. O pai chegou ao pé dele, ele esticaria os 2 braços. Era fácil isso ter acontecido. Mas é Deus. Então, nem as vidas dos nossos filhos estão nas nossas mãos. Nos desenganemos. Estão nas mãos do Senhor. É empréstimo do Senhor. O Senhor nos empresta, nos dá a possibilidade de nós podermos cuidar deles durante um tempo. Passado um tempo, eles vão ter que tomar as suas próprias decisões, vão responder do próprio pé. E longe da nossa vista, longe do nosso coração, passa a expressão, é Deus que continua a velar por eles. Então, não andemos nós ansiosos por coisa alguma, mas que exatamente cresçamos nesta consciência de que é Deus que é por nós. E já entrando na reta final, amados, nós devemos orar também, outro aspecto muito importante, devemos orar com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Ok, amados? Vamos ver algumas passagens que nos lembram isto. Salmo 47, 7. Então, Salmo 47, 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com conhecimento. Depois, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28 diz: por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Gênesis 18, 27. Gênesis 18, 27. Nos diz: e Abraão voltou a falar-lhe, agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Depois, Tiago 5, 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica do justo
é muito eficaz, ou como dizia nas versões antigas, pode muito em seus efeitos, não é? A oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, é muito eficaz. E por último, nesta secção, Efésios 6,18. Efésios 6,18 nos diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todas as pessoas. Então, logo aqui somos lembrados que devemos orar a Deus com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Depois, outro aspecto interessante. Se for feita de forma audível, se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes. E isto, por exemplo, nós encontramos em 1 aos Coríntios, não é? 1 aos Coríntios, capítulo 14, 1 aos Coríntios 14, do 14 ao 16, que diz: porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra forma, se louvares com o espírito, como dirá amém diante da tua ação de graças quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Temos aqui um caso pleno. Estão ali uns irmãos que nos vêm visitar da França. Se não houver ninguém a traduzir o que nós estamos aqui a dizer, eles não sabem absolutamente nada do que eu estou para aqui a dizer. Então é necessário que alguém possa fazer a tradução. Está logo aqui na prática. Mas ao mesmo tempo, talvez se eles orassem em francês, se calhar nenhum de nós, se não houvesse tradução, iria perceber. E isto é engraçado, porque aconteceu recentemente, nós estávamos na Assembleia Geral da Convenção, e um irmão ucraniano começou a orar em ucraniano. E ele ficou toda a gente assim, uns a olhar para os outros, e ele ficou ali a orar em ucraniano. Ele estava a orar, ele estava a falar com Deus. Só que nenhum de nós percebeu absolutamente nada do que ele estava a dizer. E no final, não é? Nós, um bocado às vezes até por constrangimento, amém. Acho eu. Porque a gente não sabia o que não sabe o que é que ele estava ali a dizer, não é? A gente não faz a mínima ideia do que ele estava a dizer. Então, de preferência, tem que ser feita numa língua que os presentes todos possam entender. Senão, como é que vão dizer, como aqui diz, como é que vão dizer amém? Outra coisa muito interessante é que deve ser feita por coisas lícitas. E, neste caso, então, pararemos por aqui. Continuaremos depois, noutra ocasião, esta pregação, mas vou só ler a passagem associada que nós devemos orar por coisas lícitas. Isto leva-nos a Tiago, terminando Tiago 4:3. Tiago 4:3, uma passagem também muito interessante e que nós devemos relembrar sempre quando estamos a falar de oração. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Então nós somos chamados a orar, sim, mas também há motivos corretos e motivos errados para a gente orar. Não vou pedir a Deus, ó Deus, dá-me um Ferrari. Não é? Muito menos com o meu nível de vida. Não vou dizer, dá-me um Ferrari, depois eu nem tenho dinheiro para comprar sequer um pneu. Não, nem o seguro eu ia conseguir pagar, nem o imposto, nem o imposto anual do carro depois eu ia pagar. Então não vou virar para Deus, Senhor, dá-me um Ferrari. Então há coisas certas, e como aqui Tiago está a alertar, vocês pedem e não recebem porque pedem de uma forma egoísta. Pedem de uma forma que é só para gastar nos vossos prazeres. Amados irmãos, tudo o que nós temos e somos e podemos fazer não é meramente acerca de nós. Tem que ser sempre com o foco principal no reino, amados. O foco principal é no reino. Logo, quando nós oramos, nós novamente oramos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nesse sentido de que aquilo que nós estamos a pedir seja bênção para nós e para o teu reino, Senhor. Da mesma forma como os recursos que o Senhor coloca na nossa mão para nós administrarmos, os nossos salários, os nossos subsídios, as nossas heranças, aquilo que o Senhor nos dá para nós administrarmos não é meramente para eu, para a minha vidinha e para as minhas coisas, amados. Tem que ser bênção para o reino. É exatamente a mesma vida. Tudo que o Senhor nos dá
Não é, é para nós cuidarmos, demonstrarmos em prol do reino. Quando oramos ao Senhor pelo que quer que seja, novamente, é porque queremos a bênção do Senhor ser manifesta no seu reino. Depois então nós continuaremos esta pregação e iremos então terminar assim o culto por aqui. Amados, vamos agora neste momento então ao Senhor em oração. Vamos então pedir que Ele venha falar connosco, ou melhor, que venha continuar a fazer com que a sua palavra, quero eu dizer, continue a falar connosco ao longo desta semana, que Ele venha então aplicá-la ao nosso coração e nos permita então ser obedientes. Vamos então convidar então os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que puderem. Vamos então ao Senhor em oração. Depois, no final da minha oração, teremos o pós-lúdio. Os irmãos são convidados a ficarem sentados e, por sua vez, a fazerem orações silenciosas, não é, diante do Senhor Deus, com aquilo que acharem lícito diante da sua presença. Mas bem, vamos terminar então com uma palavra de oração. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia, graça e favor, nós te somos gratos pelo teu grande amor por nós, somos gratos por tudo aquilo que já tens feito e operado, somos gratos por esta ferramenta, esta arma tremenda que é a oração, que nós podemos assim então nos dirigir diretamente a Ti, saber que Tu nos ouves, saber que Tu nos vais orientar também segundo o Teu Santo Espírito, e mesmo quando nós não soubermos corretamente falar, Tu irás interpretar por meio do Teu Espírito aquilo que nós te queremos dizer, Senhor. Obrigado porque podemos vir a Ti, saber que Tu nos ouves, que Tu prestas atenção, Pai de amor, e que nos vais atender assim de forma infalível, tudo aquilo que for de forma coaduante com a Tua santa e divina vontade. E é assim que nós queremos sempre, que Tu conformes o nosso coração à Tua vontade. Conformes o nosso coração para que aquilo que seja o nosso foco seja a Tua vontade. Pai bendito, então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande amor por nós, Deus Pai, que as doces consolações, cuidado, trabalho do Teu Santo Espírito, sejam com todos e com cada um. Oramos nós no nome que é sobre todo o nome de Jesus, dizendo amém.